Boas tardes, boas noites. Hoje vamos começar pelo capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Bem, vamos aproveitar então e vincular essa passagem ao livro Diálogo dos Vivos, né? Diante dos obstáculos do Chico, né? Aquele livro que a gente comentou, que para cada tema tem 3 capítulos, né? Um comentário do Chico justificando o tema, né? Depois um dos espíritos que se manifestam, André Luiz, Emmanuel, e posteriormente no 3º capítulo Herculano Pires. Então vamos lá. A página que envio foi recebida numa reunião de amigos. Vários deles, essa é a parte do Chico, vários deles destacavam os obstáculos que acreditam defrontar na vida. Obstáculos para encontrar tranquilidade, trabalho certo, prosperidade e alegria de viver. Como agir para acertar com a verdadeira estrada do sucesso? Falávamos sobre as muitas soluções que a experiência comum nos sugere para a liquidação dos problemas da vida, quando um dos presentes lembrou a oportunidade de orarmos em conjunto, buscando a inspiração dos nossos maiores. Fizemos a prece e em seguida buscamos o amparo de O Livro dos Espíritos, que nos ofereceu a questão 768 para estudo. Após ligeiro diálogo, o nosso amigo André Luiz escreveu por nosso intermédio a página referida que envio, considerando a possibilidade de sua publicação com o apoio dos seus comentários. Então é aqui a correspondência entre Chico e Herculano, né? Descrevendo o preâmbulo dessa reunião. E transcrevendo aqui a pergunta 768 do Livro dos Espíritos, a pergunta diz o seguinte: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Né? Então o homem tenta se encaixar na sociedade, e isso é um sentimento pessoal ou tem uma finalidade? Né? Resposta dos Espíritos: o homem tem que progredir. Insulado, quer dizer, isolado, não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento ou isolamento, ele se embrutece e estiola. Homem nenhum possui faculdades completas. Essa é a resposta dos Espíritos. E aí vem a explicação de Kardec. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhes assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Pois bem, aí é claro que essa resposta ela é de uma forma bem ampla, né? E acaba até confrontando o que nós pensamos, né? E vivemos e sentimos hoje. Então hoje, com todos os problemas, quer de ordem política, econômica, a pandemia, a gente quer parar e descer do planeta, ir para um lugar mais tranquilo, né? Mais sossegado. E até ser privado de algumas companhias, né? Quer sejam muito próximas ou mais distantes, porque a gente acha insalubre esse ambiente. E aí vem os comentários, os conselhos, os imperativos de André Luiz, esclarecendo essas nossas sensações, né? Sucesso e nós. Você é o seu próprio pensamento em ação. Todos somos filhos de Deus e em qualquer lugar estamos todos na presença divina.
A suprema lei da vida é o bem de todos. Concentre-se tão somente no bem e a sua imaginação funcionará por lente vigorosa, ampliando a visão dos bens que lhe enriquece a vida. A palavra é força criadora. Coloque bondade e compreensão no verbo que lhe expõe o modo de ser, e sua palavra realizará maravilhas. Aceite a lei do progresso. Observe a árvore que você planta e verificará o imperativo de evolução. Você pode e deve conservar-se fiel ao seu amor e ao seu ideal, mas não conseguirá ser feliz sem renovar-se. Aprendamos com a fonte que prossegue sem alteração na estrutura essencial da corrente, entretanto avança em movimento constante para os seus próprios objetivos. Então aqui ele destaca, primeiro, a força do nosso pensamento, a ligação com Deus e principalmente o movimento. O movimento é mudança. A mudança ela é da natureza. Nós estamos em constante mudança. Em hipótese nenhuma, em qualquer circunstância, ninguém, em qualquer lugar do universo, vai se posicionar em repouso, vai conquistar uma posição, vai ficar estático. Não existe isso, né? Assim como existe a lei de ação e reação, existe a lei do movimento. O movimento é mudança. Mudança é porque precisamos andar em função da nossa falta de perfeição, então temos que avançar sempre, temos que conviver com isso, temos que adequar os nossos pensamentos a essa movimentação constante, esse crescimento constante. A tarefa em suas mãos é semelhante a determinada empresa com os clientes que se lhe agregam aos interesses. O seu êxito terá sempre o tamanho do serviço que você preste. É importante aqui a relação, né? Não é para se isolar de forma nenhuma, é para interagir, né? Quanto mais a gente interage com pessoas, mais nós existimos para as pessoas. Se a gente se isola para 3 ou 4, nós no mundo só existimos para 3 ou 4. Se nós ampliamos os nossos relacionamentos, passamos a existir para mais pessoas. Então, podemos até concluir que a nossa existência, não por si, mas a existência social, é óbvio, depende do número de relacionamentos que estabelecemos com prudência ou não, né? Façamos esses relacionamentos em função do que aprendemos de certo, para termos relações saudáveis. E aí o entorno muda, a sociedade muda, o ambiente é melhor, né? Lembrando lá de Nosso Lar, que eles têm um compromisso, o ambiente da cidade, né, é muito agradável, porque todos têm um compromisso de constantemente só pensar no bem, né? Vamos continuar. Apague de sua mente, de sua conversação, olha que interessante, toda ideia ou palavra que estabeleça imagens condenatórias ou deprimentes. É aqui a porta estreita. A nossa existência é comparável à escada e todos somos capazes de utilizar os degraus que nos levem acima, ou até abaixo, né? Nunca despreze os outros, nem despreze a você mesmo. Ninguém existe sem utilidade ou sem importância na obra divina da criação. Auxilie para o bem quanto e como possa, resguardando a consciência tranquila de que tudo que dermos receberemos centuplicadamente. Faça de Deus o seu mentor, o seu companheiro, o seu amigo e o seu sócio, reconhecendo que é nosso dever colocarmos-nos em Deus, tanto quanto Deus, por suas leis, está em nós. Então já temos destacado que nós temos
Deus tem uma ligação constante conosco, é um fiozinho que está ligado entre a mente dele e a nossa mente. Essa ligação chama-se consciência. E essa consciência ela funciona a cada segundo, a cada atitude. Então Deus está ligado em nós. E, inclusive, induzindo, inspirando-nos a agir corretamente. Já que Ele está em nós, Ele está presente, vamos criar uma intimidade com Ele, né, da nossa parte, buscando sempre a inspiração para o acerto, né, estabelecido por essa mesma consciência. Praticando o bem com esquecimento do mal, conforme evidenciam as leis de Deus, entregamo-nos às obrigações que a divina providência nos confiou nos quadros do dia a dia. E em matéria de sucesso, segurança, paz e alegria, o nosso próprio trabalho, com a bênção de Deus, fará o resto. Então não adianta ficarmos reclamando sobre a sociedade, os governantes, né, as pessoas que nos incomodam, a situação social, a pandemia. Nada disso faz sentido se estamos conscientes da nossa ligação com Deus. Por quê? Isso é garantia de que Ele zela, não só vela, Ele zela por nós, pelos nossos cuidados. E o bem-estar que buscamos não está fora, está justamente nessa intimidade com Deus. Então o Chico, né, ele escreve para Herculano, descrevendo lá aquela reunião. André Luiz responde, se manifesta, né, dando orientação e complementação ao estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos. E em seguida, Herculano Pires, né, faz a sua colocação. E ele começa chutando a canela. Né? Vamos lá. Os degraus do bem, de Herculano Pires. É bastante conhecida a frase de Sartre: os outros são o inferno. Mas André Luiz nos propõe o contrário: os outros são o céu. Essa frase de Sartre, né, um pensador, um filósofo pós-moderno, né? Inclusive ganhou o prêmio Nobel pela sua obra, e ele é adotado pela sociedade presente, né? Todos o cultuam, né? Mas é de um fundo pessimista a filosofia dele, né? Haja vista pela própria frase, né? Os outros são o inferno. Quer dizer, quem atrapalha a minha vida são os outros. André Luiz, em consonância com o Evangelho, fala o contrário. Os outros são o céu. E aí ele explica por quê. Desculpe. Quando compreendemos bem a necessidade da vida social, aprendemos que os obstáculos são degraus de uma escada que temos de subir. Esses obstáculos estão precisamente nos outros, porque são os outros que nos negam as facilidades que desejamos obter, que procuram afastar-nos do seu caminho ou utilizarmos como instrumento para as realizações deles, em detrimento das nossas. Mas, se estamos na vida para desenvolver nossas faculdades, para aprender a superar dificuldades, é claro que os obstáculos são os recursos de que dispomos para o nosso aprimoramento. Uma corrida de obstáculos é um treinamento valioso para o atleta. E nós todos nada mais somos do que atletas do espírito, desenvolvendo na vida as nossas habilidades. É interessante, na medida que formos lendo, ninguém vai confessar isso, nem vai falar, nem é para falar mesmo. Mas nós temos que associar justamente aos nossos obstáculos reais. Quais são as pessoas que nos envolvem, quais são aquelas que nos desafiam, nos confrontam, nos enfrentam e criam dissabores, né? E encaixamos essas respostas, essas explanações a essas pessoas. Então temos sim que dar vida a esse texto, temos que lembrar quem é que nos afeta negativamente, para entendermos até como temos que lidar com essas pessoas, né? Com base no Evangelho, né? Com base no Zé é fácil, é só retrucar, né? É só
bateu, levou. Mas aqui não é aqui não é o Zé, é o Evangelho, é o que Jesus está nos ensinando, né? O atleta desenvolve os músculos, a agilidade, o equilíbrio. O espírito desenvolve a inteligência, o pensamento, a compreensão, o amor. Vou repetir, né? O espírito desenvolve a inteligência, o pensamento, a compreensão, o amor. Mas sem os outros pela frente, não teríamos a possibilidade de treinar. À proporção que fracassarmos nas relações sociais, iremos sendo forçados a procurar novos meios de agir. Então, perceberemos que, encarando os outros como irmãos e não como adversários, conseguiremos superar os obstáculos. Deus é o bem supremo. Os outros são os degraus da escada que nos leva a Deus. Pensando em Deus e fazendo o bem ao próximo, estaremos subindo a escada do verdadeiro sucesso. Temos de anular no presente as reações do mal que fizemos no passado. São essas reações que nos atrapalham. Aprendamos agora a fazer o bem aos outros e Deus nos retribuirá com o bem dos outros a nosso favor. Bastante coisa para refletir. Prazer em revê-los. Até a próxima oportunidade.